Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é diferenças entre a mecânica relativista e clássica, né? Vamos ver nesse vídeo quais são as principais diferenças entre as duas mecânicas. A mecânica relativista, conhecida como mecânica de Einstein, e a clássica, principalmente conhecida como mecânica de Newton. Vamos ver as principais diferenças. Para entender o vídeo, vamos ver o contexto histórico, né? Criadores da mecânica relativista especial. Tem dois tipos de mecânica relativista, a especial e a generalizada. A especial é para velocidade constante, não tem aceleração, não tem campo gravitacional. A generalizada tem campo gravitacional, a velocidade não é constante. São referenciais não inerciais. Na especial, a referencial inercial. Velocidade constante. Movimento, né? São esses dois tópicos é importante entender a diferença. É relatividade e especial. Velocidade constante. Velocidade altas mais constante. Teve um experimento famoso em 1887, Michelson e Morley. Por que ele é famoso? Foi esse experimento que acabou dando origem à teoria da relatividade especial. Por que é famoso? Porque em 1860, as equações de Maxwell, uma das soluções das equações de Maxwell era que a luz se propagava no vácuo, né? Na época sabia que era quase 300 mil km por segundo, no vácuo. E eles, os físicos, conjecturavam o seguinte: o vácuo absoluto, o éter, né? Então a luz, por exemplo, fora do éter, ela teria interferência, eles imaginavam. Eles sabiam que a velocidade da Terra, do planeta Terra em volta do Sol, a velocidade de translação é 30 km por segundo. Então ele imaginava o seguinte: o Michelson e o Morley construíram uma aparelhagem óptica para ver fenômenos de interferências provocados devido à velocidade de translação da Terra. Então a luz, a velocidade seria alterada, né? Se está a favor da Terra, contra a Terra, dependendo da direção. Eles montaram esse equipamento e eles esperavam mensurar fenômenos ópticos, né? De interferência. Era medido na aparelhagem que ele montou e era esperado. Caso a luz fosse a favor do movimento da Terra, contra o movimento, ou dependendo da direção. E eles mediram, fizeram vários experimentos e não foi observado efeito nenhum. Eles ficaram intrigados. Tem alguma coisa errada, né? Eles não entendiam isso aí. Para explicar esse fenômeno, aí vem esse fenômeno, veio um físico irlandês, Fitzgerald, ele conjecturou que em grandes velocidades o objeto se contrai e o tempo também. Conjectura, ele falou. Talvez o objeto se contrai e o tempo também. Interessante. Lorentz também, o grande físico holandês, né, discípulo de Maxwell, ele conjecturou também e fez o mesmo, criando transformações de Lorentz, né, famosa, matematicamente. Aí nessas transformações de Lorentz, a contração do tempo e a contração do espaço. Coisa que na mecânica clássica ninguém imaginava. O tempo era absoluto, o espaço também é absoluto. Poincaré, o grande físico matemático francês, desenvolveu a mecânica relativista. Fez um monte de cálculo lá também. Aí o Einstein, em 1905, ele criou os postulados e definiu as bases axiomáticas da mecânica relativista. Ele criou a base axiomática. Que nem a mecânica de Newton, as três leis de Newton, ele também criou aqui dois princípios, que é a base axiomática da mecânica relativista. Um desses princípios é o seguinte: a velocidade da luz no vácuo é constante, independente da velocidade da fonte. A velocidade da luz não depende do referencial, ela vale C. Não importa se a lâmpada está afastando de você, está aproximando de você, está indo à direita, à esquerda, a velocidade da luz é C. É um princípio. O outro é o princípio que referenciais inerciais, né? As leis físicas
As propriedades físicas são constantes, independente do referencial inercial. Então, todos os referenciais inerciais são equivalentes. As leis físicas num referencial em repouso é equivalente às leis físicas num referencial em movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. 2 princípios. Aí ele montou a mecânica relativística. Agora, a mecânica clássica. Vamos ver o contexto histórico da mecânica clássica. Né? Galileu, que viveu em 1564, morreu em 1642, começou a analisar os fenômenos mecânicos usando conceitos como velocidade, espaço, aceleração. Ele é o pai da física moderna, é o pai da mecânica. Antigamente, se analisava os fenômenos mecânicos, não tinha conceito de espaço, velocidade e tempo. Era bem empírico. Isso é mais rápido, mais lento, mais devagar, mais pesado, menos pesado, mais massa, menos massa. Então, Galileu, ele é o pai da física moderna. Aí o Newton, pós-morte de Galileu, 1646, usando o ferramental matemático, né? Ele é um dos criadores do cálculo integral diferencial, né? Junto com Leibniz. Ele criou as leis de Newton da mecânica clássica. Famosas, três leis famosas. O princípio da inércia, o segundo é força é massa vezes aceleração, e o princípio da ação e reação. O princípio da inércia, o corpo está parado, tende a ficar parado. Está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a ficar, a não ser se vier uma força para modificar o estado. Se o corpo está em retilíneo uniforme, ele continua lá, tranquilo. Se ele está parado, ele continua parado. Só vai modificar o estado se houver uma força. E essa força é proporcional à massa vezes a aceleração. Também. É a segunda lei dele. A outra terceira lei é o princípio de ação e reação. Para toda ação corresponde uma reação de módulo igual e sentido contrário. Um corpo, um peso P, né? Na superfície lá de um chão, ele tem um peso P. Ele exerce uma ação no chão. O chão exerce uma força normal, sentido contrário. Princípio de ação e reação. Com essas 3 leis, a mecânica clássica foi construída. E são leis que aplicam a todos os fenômenos mecânicos. Aí Lagrange, um físico matemático italiano-francês, 1736-1813, e Hamilton, um físico matemático irlandês, 1805-1813, criaram métodos analíticos sofisticados para resolver mais facilmente os problemas. Aí que é a ironia da mecânica. A mecânica analítica tem métodos sofisticados para resolver problemas da mecânica de Newton. Muito mais simples do que usando as leis de Newton. Interessante isso aí. Então, Lagrange e Hamilton, a mecânica lagrangiana, a mecânica hamiltoniana. São métodos analíticos sofisticados para resolver mais facilmente os problemas mecânicos do que usando a mecânica clássica de Newton. Vamos ver as diferenças. Relatividade especial e mecânica clássica. A luz é constante, independente do referencial. Mecânica clássica depende do referencial, né? A luz está afastando de você, tem uma velocidade maior, está aproximando de você, tem uma velocidade menor. É clássico, né? É pensamento clássico. Foi o mesmo que moveu o Michelson e Morley. O espaço na mecânica é absoluto, é o éter. Não muda, o espaço é o espaço. Então o comprimento de um lápis aqui, ele é o mesmo se ele tiver a 1000 km por segundo ou parado. Na mecânica clássica, o comprimento é constante, o espaço é constante. Na relatividade especial, o espaço é de Minkowski, variável, é de 4 dimensões. O tempo é a 4ª dimensão. Na mecânica clássica euclidiana, né? Aquele espaço, né? Bonito, razoável, x, y, z, bonito, tem todas as propriedades da geometria plana euclidiana. O comprimento do objeto é variável, na mecânica clássica constante, né? Do exemplo do lápis, né? O comprimento
Na mecânica clássica, independente da velocidade, o comprimento é o mesmo. Na relativística, dependendo da velocidade, ele contrai na direção do movimento. O tempo é absoluto, né? 1 segundo aqui na Terra, 1 segundo na Lua, 1 segundo na outra galáxia. 1 segundo é 1 segundo. Então, para a mecânica clássica, 1 segundo é 1 segundo. O tempo é absoluto. Na mecânica relativística, o tempo é variável. Interessante isso aí. Quando a maior velocidade, o tempo ele fica mais lento. Então a pessoa envelhece menos em alta velocidade. Interessante isso aí. O relógio ele vai ficando mais devagar, a frequência vai diminuindo. A massa é constante. 1 quilo em repouso, 1 quilo a 10 metros por segundo é 1 quilo na mecânica de Newton clássica. Na relativística, a massa aumenta com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a massa do objeto aumenta. A massa. Né? Depende da velocidade, na Newton independente da velocidade. Agora, na mecânica relativista especial, a energia se transforma em massa e toda massa pode transformar em energia, pela equação E igual a mc ao quadrado. Uma pequena quantidade de massa é uma grande quantidade de energia. Não tem nenhum fenômeno parecido com a mecânica clássica. Não tem referência de transformação de massa em energia, energia em massa. Mecânica clássica não. Agora, aqui está um exemplo de dilatação do tempo e só um exemplo para as pessoas entender as fórmulas, né? Relativística, interessante, ó. Um objeto de comprimento L, 6 metros, voando a velocidade de raiz quadrada de 3 sobre 2c, que dá mais ou menos 88,6% da velocidade da luz, uma velocidade extremamente alta. Quanto que ele modifica? Quanto que ele reduz seu comprimento? Ó? Usando a fórmula, ΔL é gama é isso aqui, ó, 1 sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, deu 2 aqui. Calculando aqui, 3 metros. Usando as fórmulas da mecânica relativista. Quer dizer, um objeto de 6 metros cai a metade, 5 metros cai 2,5 metros. Então, o objeto cai metade, mas tem que estar a velocidade de 88,6% da velocidade da luz, extremamente alta, para cair a metade. A dilatação do tempo, a mesma coisa, ó. 10 anos na Terra para uma pessoa. Uma pessoa fica com 10 anos na Terra, a outra pessoa vai numa espaçonave raiz quadrada de 3 sobre 2c, 88,6% aproximadamente da velocidade da luz, muito alta. Então, a pessoa ficou 10 anos na Terra, calculando, usando as fórmulas relativísticas, o gama aqui é igual a 2, aqui, ó, dá 5 anos na espaçonave. Enquanto vamos supor que são dois gêmeos, um gêmeo fica na Terra, ele ficou 10 anos mais velho, e o gêmeo que está voando, em alta velocidade, ficou apenas 5 anos, quer dizer, ele ficou mais novo. Chama o famoso paradoxo do gêmeo, né? Significa que o tempo dilata, fica mais lento. No caso do período da onda, aumenta. Então, por que é chamada de dilatação do tempo? Os físicos pensaram em frequência. Então, você tem uma onda senoidal, imagina a lâmpada, está na sua frente. Se ela afasta de você, a onda ela estica, né? O período, que é o tempo, ele dilata. É isso, por isso que veio essa forma de dilatação do tempo. E se a luz, ela aproxima de você, a onda eletromagnética ela encurta, o tempo encurta. Se ela estica, a frequência diminui, quer dizer, vai tendendo ao vermelho, o redshift, famoso frequência, a onda, eu desvio ao vermelho. Em inglês o termo redshift. Uma estrela que afasta de nós uma velocidade muito grande, o espectro dela, o espectro eletromagnético dela tem desvio por vermelho, está afastando em velocidade muito grande. Se aproxima em velocidade muito grande, o espectro dela desvia para o azul, blue shift, desvia para o azul. Pictoricamente, você pensa que a luz, uma onda, ela vai perto de você, efeito Doppler, ela contrai, se afasta, ela expande, frequência.
Por isso tem chama de dilatação do tempo. Os físicos pensaram em ondas, né? Frequência e período, efeito Doppler. Conclusão, então, se você não quiser envelhecer ou envelhecer lentamente, é só ficar voando com velocidade muito alta. Velocidade muito alta mesmo. A gente viu aí, ó, 88,6% da velocidade da luz, a pessoa envelhece metade. E o comprimento cai a metade. Velocidade alta não é a velocidade da espaçonave, não. É muito baixa. Nem a velocidade da Terra em translação em volta do Sol. Nem a velocidade de uma bala de revólver, um tiro de fuzil. Então, é velocidade muito alta, que a nossa tecnologia não consegue fazer. Então, quem acha que vai ter uma máquina para não envelhecer, vai... Daqui talvez, se a tecnologia conseguir, daqui 1000 anos, olha lá. Não se sabe ainda. A massa variável é a mesma fórmula, ó. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado C ao quadrado. Isso aqui é o gama. O comprimento, o tempo, a massa é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Da onde vem essa fórmula aqui, esse fator? Vem da constância da velocidade da luz. Aí demonstra, chega esse fator aqui. Olha lá. O M é maior que M0, porque o gama é maior que 1. Se for 0, vai dar o gama 1. Então é sempre maior que 1, se é uma velocidade acima de 0. Se for a velocidade da luz, o que dá acontece aqui, ó? 1 menos 1 é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. 1 dividido por 0 é infinito. Então a massa tende a infinita. Então você nunca atinge a velocidade da luz aqui, ó. Pela mecânica relativista. Vai gastar sempre energia, 99% da velocidade da luz. Gasta muita energia, 99,9%. Gasta muita energia. Então a velocidade da luz é inatingível. Uma massa da... Então é inatingível, pela essa fórmula aqui, né? Vai tender a infinito. Então a massa aumenta com a velocidade, ó. Então a massa, se for raiz quadrada de 2C, o que vai acontecer? Vai ficar o dobro. A massa fica o dobro, ó. Né? Fica 1 sobre menos 3 quartos, dá 1 quarto, raiz quadrada de 1 quarto, dá meio, fica o dobro. Aquela velocidade, a raiz quadrada é de 3 sobre 2C. A massa fica o dobro. Então, um corpo de 1 kg fica com 2 kg de massa. Então, a massa aumenta com a velocidade. E se toda a massa transformar em energia, fica mc ao quadrado. Uma pequena massa, vezes uma velocidade da luz, grande quantidade de energia. Ó, onde tem exemplo que confirma essa equação de Einstein aqui, ó, aniquilamento entre pósitron e o elétron. Pósitron é um elétron com carga positiva. Quando ele se encontra com o elétron, ele aniquila, que transforma em energia, fótons. Olha lá, elétron mais pósitron, massa do elétron mais massa do próton vezes C ao quadrado, que é 0,511 MeV, unidade de energia em física nuclear, MeV. 0,511 MeV dá 1,022 MeV de fótons. Desaparece o elétron, desaparece o pósitron e gera um fóton, gama. A produção de pares é o fenômeno inverso, ó. Um gama de alta energia maior que 1,022 MeV, incidindo próximo ao núcleo, gerando um pósitron e um elétron. Um gama de alta energia, o gama de cobalto 60. Ele bate rente ao núcleo, a energia gama desaparece e vira duas massas, um pósitron e um elétron, confirmando a equação de Einstein. Ó, conclusão. Vimos as principais diferenças entre a mecânica clássica e relativista, sob o aspecto da relatividade especial. Relatividade especial, velocidade constante. Mudaram os conceitos de tempo, espaço e comportamento da velocidade da luz. Mas, para o nosso mundo macroscópico, isso que é interessante aqui, ó, conclusão. Ainda a mecânica clássica se aplica em todas as engenharias e na tecnologia. Todas as engenharias que você pode usar hoje praticamente, que a tecnologia usa, a mecânica, a civil, a elétrica, a eletrônica, toda a engenharia, toda a tecnologia é baseada na mecânica clássica. Aí alguém me pergunta, mas e a relativística? Em física nuclear e na astronomia. Ninguém usa mecânica relativística para construir um prédio.
um carro de Fórmula 1, um avião, mecânica relativística. É mecânica clássica pura. A mecânica dos fluidos é clássico. A mecânica quântica não. Tem mecânica quântica relativística, né, equação de Dirac. Então, é isso que é interessante. Toda a nossa mecânica, toda a nossa tecnologia é mecânica clássica de Newton. E ela é válida, a de Einstein, só para altas velocidades. Física nuclear e astronomia. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.